Vamos dar continuidade às ministrações bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4, fazendo a leitura do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4 com o advérbio de tempo, seguido de irmãos. Aqui nós temos a ortopraxia do apóstolo Paulo. Queridos, esse servo de Deus era orientado totalmente pelas Escrituras, orquestrada pela vontade do Senhor. O apóstolo Paulo não media esforços para estar presente no crescimento teológico e espiritual da igreja. Quando estava preso, escrevia cartas. Quando não podia, ele mandava pessoas ir ao local para saber como elas estavam. De qualquer maneira, o apóstolo Paulo era presente. Também observamos nessa sua ortopraxia o zelo que Paulo tinha pela palavra de Deus, o cuidado na dissertação da palavra, a preocupação com a hermenêutica de sua palavra. E assim, meus irmãos, podemos ver de maneira muito translúcida o ministério do apóstolo Paulo. Homem que precisa ser copiado. Principalmente nós, pastores, ministro da palavra de Deus, você que é líder desse ministério, copiemos essa vida piedosa do apóstolo Paulo, o zelo que ele tem pelas Escrituras e pelo seu ministério. Observe, meus irmãos, a sintaxe da palavra rogamos. A palavra rogamos, ela é duas palavras no grego que se aglutinam aqui. Nós temos a preposição para, trazer para perto, para o lado, e o verbo kalel, que é chamar. Então, a palavra parakalel, de chamar, de rogar, de pedir, está, meus irmãos, em sua priori aqui, falando de uma realidade além da palavra falada. Exatamente, é o testemunho. Paulo está na capital da Acaia, que é Corintos, quando ele escreve dizendo rogo-vos. Logo então, o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, de um posicionamento de amadurecimento cristão. Ou seja, que os irmãos vivam o evangelho tanto quanto ele, que os irmãos creiam no evangelho como ele crê, que os irmãos tenham o mesmo zelo na vida cristã. É como se Paulo dissesse: observe o meu comportamento, veja como eu tenho me comportado diante dos algozes, diante dos embates e intempéries da vida. Veja o quanto eu me esmero na pregação da palavra. Veja o quanto busco a dependência de Deus. Sim, meus irmãos, rogar aqui é o que Paulo sugere como espiritualidade. Rogar não é só o ato da fala, não é só o pronunciar, não é só o ato de chamar, mas o ato de viver. Por quê? Porque o caráter ecoa mais distante. O caráter convence muito mais do que a palavra. Você pode prestar atenção. As pessoas fazem leitura de nossas vidas. Não importa tão versátil que você seja numa dissertação. Não importa o quanto você seja PhD em qualquer outra ciência. Se o seu comportamento, se o seu caráter não tiver convergente com aquilo que falas, é tão inútil quanto. Pois bem, precisamos compreender, meus irmãos, que a igreja tem que exercer a evangelização. O pastor tem que ter uma boa oratória, sim, uma boa exegese, uma boa ortodoxia, mas acima de tudo, uma vida. Uma igreja para ser atrativa, uma igreja para ser um ambiente que venha atrair as pessoas, ela precisa viver a palavra que é pregada. Isto é rogar. A Bíblia diz que o Senhor roga diante do Pai por nós. Ele roga por nós. E quando nós levamos também a consideração da palavra paráclito, dali está embutido o ministério de Cristo, a suficiência do ministério de Cristo, o poder que tem o ministério de Cristo e a sua pessoa no frontíspice de Deus. E é assim que Paulo usa a palavra aqui, já que ele está lá em Corintos. Mas ele roga, ele faculta-se aos irmãos dizendo: observe. Continuemos então, Paulo usa uma próxima palavra em sua sintaxe, exortamos. Rogar e exortar, nós vamos ter a mesma palavra, paráclito, porque a palavra paráclito
dependendo do texto, ela está na mesma condição da nossa nomenclatura gramatical das palavras polissêmica ou polissêmica, né? Palavra que tem vários significados, dependendo do lugar em que ela está dentro da frase. Mas eu quero usar uma outra palavra aqui para exortar, que é muito usada também pelos gregos, na sua língua, para orientar, para motivar, para instruir uma pessoa, que era a palavra protrepor, ou protrepor, que é a palavra grega para orientar, motivar, exortar. É isto que a palavra de Deus faz. Meus irmãos, a verdade bíblica é todo o processo lapidativo de nossas vidas. Sabe aquelas crostas por causa do pecado? Aquelas manchas, aquelas necroses que tem na nossa vida? Sim, o Evangelho de Deus é poderoso para nos limpar, para nos purificar, para moldar as nossas vidas, para de fato os nossos comportamentos parecer com os comportamentos de Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta. Ao mesmo tempo, ela nos motiva. Como acontece? Pense comigo um cano que está entupido. Tá? Ele não totalmente, está passando pouca água. E agora você vai tirando aquele sujo e automaticamente, se você vai tirando, o fluxo de água vai aumentando. E quando você consegue limpar todo aquele cano, ou tendo aquela parte que estava entupido, a água vem com toda a sua força. Imagine comigo. Meus irmãos, conforme a palavra de Deus vai lapidando as nossas vidas, nós vamos vivendo a virilidade cristã. Exatamente isso. A palavra de Deus vai tratando as nossas almas e nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos regozijando, nós vamos nos alegrando com mais firmeza, mais envolvimento na obra, mais apego às Escrituras, mais santidade. E isto, meus irmãos, é a motivação do crente. A bem da verdade, abra parêntese, a bem da verdade, meu querido, que quando a gente pensa em motivações, a gente vê hoje esses cultos com pregações de balbúrdias, cheias de confusões, e incrementa um monte de coisa para as pessoas gritarem, para as pessoas rirem, para as pessoas pularem. A palavra do português para esse tipo de alegria é pândego. O que é pândego? Pândego é uma alegria de graça, de palhaçada, sabe? Fazer as pessoas rir, quando você vai para o circo, né? Aquele camarada, aquele cidadão lá que está todo alegre fazendo você rir, a palavra é pândego. Fecha parênteses, não é isto que a Bíblia quer. A Bíblia não quer a pessoa rindo, gritando dentro da igreja, pulando, batendo, não é dessa alegria. Quando Paulo fala da exortação que motiva, Paulo fala de amadurecimento, fortalecimento, direcionamento, maturidade cristã. A alegria do cristão é a maturidade cristã. A palavra leniência do nosso português, ela vai aferir muito bem o que Paulo está dizendo, porque a palavra é exatamente agradável. Leniência é a palavra para agradável. Sim, a palavra de Deus nos torna pessoas mais agradáveis. Irmãos, quando a igreja não vive esses princípios bíblicos, ela fica infrutífera. Você já viu aquela igreja impróficos? Já viu? Infrutífera. Aquela igreja que não produz, aquela igreja que não tem nenhuma representatividade, ela está morta naquele lugar, naquele bairro, naquela cidade. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus não tem orientado, motivado, não tem exortado. Meus queridos e amados irmãos, muitas vezes é por falta de uma boa ortodoxia, ortopratia, de uma boa pregação bíblica, né? Ser mais ortodoxo. Precisamos voltar ao Evangelho no que diz respeito, irmãos, à sua pregação bíblica. E Paulo vai dizer, rogo-vos e exorto-vos. Continuando, ele diz assim, no Senhor Jesus, ou seja, toda pregação, ela é cristocêntrica. Pregar a palavra e nada mais do que a palavra. Não adianta aglutinarmos outras coisas, não adianta inventar outras coisas, meus irmãos.
Nós precisamos confiar única e exclusivamente no Senhor. E Paulo, logo nessa introdução, ele diz: rogo-vos e exorto-vos no Senhor. Ou seja, todo o processo pedagógico, toda a instrução, ela é bíblica. Ela é bíblica. A palavra do Senhor é suficiente. Ela é poderosa para cultivar em nós e lapidar-nos para sermos, sabe o que, irmãos? Eflúvio, a palavra nosso português para aroma, o que a Bíblia chama de perfume. Perfume de Cristo. Continuemos aqui, olha o que Paulo vai dizer. Como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, como de nós recebeste. Paulo agora se refere os dias de culto que ele teve ali, de pregações bíblicas. Receber aqui é o processo pedagógico, de pregar, de ensinar, aquele ensinar dentro de um professorado, né? Está ali os alunos, você está ensinando, vocês ouviram o que eu falei, vocês entenderam o que eu falei, e aí Paulo diz: recebeste quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Há uma maneira de agradar o Senhor, e Deus não quer sacrifício. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. Você quer de fato agradar os corações de Jesus? Você quer de fato ter um culto vivo, santo e agradável a Deus? Viva a palavra de Deus. Viva a verdade de Jesus Cristo. É isso que Deus quer. E Paulo, para nós terminar, ele diz assim: viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo para esses irmãos: olha, amados, eu rogo que vocês vivam nesse mesmo contexto de vida que eu tenho vivido, no mesmo zelo. A minha vontade é que a palavra de Deus seja sempre o agente movedor nos seus corações. Queridos, lembrem quando eu estive aí pregando para vocês, ensinando para vocês como que nós vamos agradar a Deus. E agora Paulo, quando ele termina aqui, ele diz: irmãos, eu quero deixar registrado que eu tenho visto a operosidade da fé de vocês. Eu tenho visto a abnegação no amor em vocês. Eu tenho visto a firmeza que vocês têm se apegado às Escrituras. Continuem dessa forma, continuem assim. E é desta maneira que a igreja de Deus vai vencer todos os obstáculos. Querido, que Deus lhe abençoe e que você, assim como todos nós, sejamos crentes piedosos em nome de Jesus. Amém.